Bom dia. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algo que talvez muitos não pensem, mas sentem. Então, muitas vezes, a medicina leva vocês para um lado muito técnico, para um lado muito racional, para um lado no pensar no outro. E eu acho que desde criança nós fomos ensinados a isso, né? A pensar no outro, a como o outro se sente. E a medicina tem muito esse bem-estar do outro. Mas muitas vezes o médico também esquece do cuidar de si, do se olhar, do encontrar o seu próprio caminho. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a chave para conquistar a autoridade e expandir sua carreira. E foi através da ciência que eu encontrei esse caminho. Então eu acredito que nós temos um caminho único e nós precisamos descobrir qual é. Mesmo escolhendo a mesma profissão, escolhendo a mesma carreira, ainda assim, vocês precisam encontrar qual é o seu diferencial. O que me torna única, o que eu posso construir na vida do outro, para que eu entenda, de fato, para que eu estou aqui. Então, nós vamos começar essa história com 3 personagens. Eu vou carinhosamente chamar de personagem A, B e C. O personagem A, ela é uma médica, bem-sucedida, mentora. Ela já investe em itens, já tem um armário que eleva a sua imagem. Já tem um bom corte de um blazer, já tem um couro, já tem marcas que ela se identifica, mas falta algo. Ela se olha no espelho, mas ela não consegue ver a sua real identidade. Porque não é apenas escolher a marca, é escolher o que veste a minha alma, a minha identidade, a minha essência. Ainda que eu escolha exatamente a mesma peça que outra pessoa, essa peça vai se comportar completamente diferente no meu corpo. E vai comunicar uma outra mensagem. Eu posso me identificar com aquela loja, eu posso me identificar com a pessoa que está lá, comunicando essa imagem, mas quando eu visto, fez o mesmo efeito. Não se comportou da mesma forma. Personagem B é um médico competente, mas sempre nos bastidores. E foi extremamente resistente às mídias sociais, ao Instagram, a ter que comunicar quem eu sou. A medicina não me ensinou isso. Eu prefiro ficar aqui, nos bastidores, nos meus plantões, mas ainda não aparecendo. E a personagem C ama o que faz. É o workaholic, como ela se orgulha em falar. Mas perdeu o controle após inúmeros plantões e sofreu burnout. De tantas formações, de tanto investimento em conteúdo técnico, ela se tornou obesa mental. Tento dar um passo, não consigo. Tento fazer algo, quando eu vejo a minha imagem refletida nesse telefone, sou muito crítica, não consigo. E mais, a comparação. Eu vou agregar em quê a mais se existem inúmeros profissionais fazendo o mesmo que eu e melhores que eu? Então, esses 3 personagens sofrem obstáculos. Perfeccionismo, trabalha muito, e o trabalhar muito também gera uma desculpa. Inconsciente, mas é uma desculpa. Não consigo me posicionar, não consigo gravar vídeos, não tenho tempo para isso. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas o tempo é uma prioridade para o que nós queremos. Todo mundo tem o mesmo tempo. Mas, de forma inconsciente, preenchemos esse tempo para não fazer o que precisa ser feito, para o que vale levar além. Porque nós sabemos que hoje as mídias sociais
elevam o nosso capital. Então, vocês estão aqui não é só apenas para aprender. É pela ambiência, é pelo networking, é para saber como se posicionar da melhor forma. Mas de nada adianta investir tanto se não houver o tempo para executar. Conhecimento só é conhecimento quando eu aplico. Caso contrário, ele se perde na minha mente. Timidez. Existem características que nós nascemos, temperamentos, personalidade, mas elas se moldam. Não é porque você tem um temperamento mais analítico, perfeccionista, que também é um padrão de comportamento, que você vai se privar de se expor. Isso é treinável. Além da timidez, paralisado pela falta de autoestima. Então, a falta de autoestima é o que falta para médicos tão competentes subirem mais um degrau, mais 2, mais 3, porque a autoestima, ela dita até onde eu chego. Existe algo no nosso inconsciente que se chama set point, que é um padrão de comportamento que me limita. Eu chego nesse resultado e, de forma inconsciente, eu volto ao mesmo lugar. Exatamente para que eu reforce que tudo é muito difícil, que eu não consigo. Mas, na verdade, você está honrando a sua história, de forma inconsciente, mas está. Cansaço. Acho que isso é persistente na vida do médico, cansaço. Trabalha muito, não só com o corpo, mas com a mente. E quer se posicionar no digital, mas não consegue enxergar o seu próprio valor. E onde tudo começou? O medo. Medo de não ser aceita, medo de não se sentir pertencente, medo de não ser boa o suficiente, medo da rejeição, medo do o que será que vão pensar. Quem está aqui em cima sente medo também, assim como vocês. Não existe nenhuma pessoa forte no mundo que não sinta medo. Faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa história. Isso preservava a nossa espécie lá atrás. Então, é natural sentir medo. A diferença é, o que eu faço com o meu medo? Eu paraliso? Ou eu aprendo a dançar com ele? Convido ele para uma dancinha, uma conversa ali nos bastidores. Me diga, querido, o que você está querendo me preservar de alguma forma? Mas o medo, ele existe. E se vocês observarem, tudo vai começar dos pensamentos. E é aqui que começa a nossa autoimagem. Então, a autoimagem é um modelo mental que temos a nosso respeito. Esse modelo mental, ele está aqui no meu inconsciente e ele me liga, de certa forma, a todos na qual eu me conecto. Temos uma consciência coletiva, temos emoções. Para vocês estarem aqui, vocês estão vibrando nas mesmas emoções. Alguém já ouviu falar em frequência vibracional das emoções? Essas frequências vibracionais, elas ditam quem eu vou atrair para a minha vida. A todo momento, se vocês observarem, vocês estão atraindo alguém que vai reforçar algo que existe em você. Porque nós convidamos o outro para colaborar conosco. O problema é porque muitas vezes nós não entendemos que esse outro está mostrando algo que tem em mim. Mas eu culpo ele. E perdemos uma valiosa oportunidade de aprender. Porque a nossa autoimagem
ela só vai, de fato, nos levar à autoconfiança para eu me posicionar como eu sou, quando eu paro de culpar o outro e assumo a minha responsabilidade. Onde eu atraí essa pessoa? Qual parte eu permiti que essa pessoa viesse e me ofendesse dessa forma, ou me tratasse dessa forma? Os pensamentos, quando eles são gerados na infância, que é lá onde a autoimagem mora, até os 6 anos de idade, a autoimagem ela é formada. Nascemos como uma folha em branco, nada escrito. E aí eu convido meu pai, minha mãe, minha família para colaborar nessa folha. E eles começam a escrever, a rabiscar, a contar suas histórias, a me dizer como foi o passado do meu pai, como foi o passado da minha mãe, como foi o passado dos meus avós. Eles já estão passando. E eu estou recebendo. Mas o meu racional não foi formado. Até os 6 anos, apenas o meu inconsciente foi formado. Apenas o meu instinto, as minhas emoções foram formadas. E eu não consigo questionar se, de fato, isso que estão escrevendo na minha folha é certo ou errado. Eu entendo que é certo. Afinal, eles me colocaram no mundo. Não tenho como julgar, não tenho como entender se é certo ou errado. E ali eu começo a, inconscientemente, gerar informações. Essas informações, quando é que essa criança vai conseguir agir de alguma forma racional? A partir dos seus 7 anos de idade. Então, esses pensamentos, eles geraram sentimentos. Esses sentimentos geraram novos pensamentos. E nesse ciclo, ficou impresso no seu corpo. O seu corpo sentiu esses sentimentos, porque foi a forma que o seu pensamento transmitiu para ele. E ali começa a ser moldado um corpo. Quando eu me olho no espelho, eu vejo uma imagem. A imagem das minhas emoções. Então é aqui que a imagem começa a ser de fato importante. Isso que nós escolhemos, ela só veste uma identidade. Por isso que ela se comporta de forma diferente. Por isso que ela não é a mesma da outra pessoa, porque a outra tem outros sentimentos, tem outra postura, tem outro comportamento. A partir do momento que esse ciclo automatiza, ele já liberou reações químicas. Seu corpo, seu cérebro. E aqui, no seu lobo frontal, tomou forma. Uma forma do eu sou. Eu sou tímida. Não, mas eu sou assim. Não. Mas eu sou, é porque eu sou. Nunca mais esqueçam isso. O eu sou é a palavra mais poderosa que existe. Nunca mais digam eu sou de forma a diminuir quem vocês são. O eu sou é cientificamente comprovado que é a única mensagem que nos conecta ao divino. Eu sou é o nome de Deus em ação. Então, quantos eu sou vocês falam? Reforçando, eu sou procrastinadora. Tem noção do que é reforçar isso por anos? E aí não fazem. Não vão se expor. Por quê? Eu sou procrastinadora. E aí a sua imagem começa também a comunicar isso. Então, a partir desse momento, esse processo é o processo de autoimagem. É a imagem mental que eu tenho a meu respeito. Ela dita meu futuro? Não. Não é quem você é. É quem você pensa que é. Então, essa autoimagem, ela pode ser moldada.
Só que entendam, há quantos anos vocês estão vibrando nessas emoções, nesses sentimentos, nessas frequências, moldando esse corpo, gerando mais reações químicas, gerando mais um ciclo emocional, gerando. Tem pessoas que engordam com tanta facilidade, tem pessoas que comem pela emoção, não é pela fome. Tem pessoas que engordam para se autoproteger. Tem pessoas que emagrecem para tentar passar despercebido. Então, quando eu estou nervosa, nervoso, eu como ou eu prefiro não comer, porque eu não quero incomodar. E é sempre a você, é sempre o seu olhar para você quem vai mostrar exatamente aqui na sua imagem um resultado que começou na sua mente. E assim, apesar dessa história de desafios diferentes, todos, absolutamente todos, compartilham essa falta de autoconfiança. A autoconfiança é o que mata os nossos sonhos. A autoconfiança é o que faz com que você sempre acredite que precisa de mais um investimento num curso, mas quando eu fizer aquela formação eu vou agir. Mas falta só o meu doutorado. Quando eu concluir o doutorado, eu tenho certeza que eu vou gravar. O doutorado terminou e você não gravou. Porque não é o doutorado. É a autoconfiança. É não se ver da forma como você verdadeiramente é. Você se vê numa máscara social que você internalizou como eu sou. Que teve início lá na sua infância. Então, essa autoconfiança são esses pensamentos. E o nosso corpo, nesse reforçar mental de autoimagem, ele vira a nossa mente. Já não é mais a mente quem manda comandos para o corpo. É o corpo quem manda comandos para a sua mente. Por isso, muitas pessoas, quando tentam voltar a treinar, preguiça. Tento voltar a treinar, mas amanhã vai. O amanhã vai é campeão. Segunda eu começo é o melhor. Toda segunda tem alguém começando, só que não. Então, esse corpo, ele moldou essa mente. Não é mais a mente quem comanda o corpo. O seu corpo está lhe conduzindo agora por outro caminho. É um caminho que está reforçando uma mensagem interna. Então, sempre que você se olha no espelho, você está reforçando a sua mensagem interna do eu sou. Ele tomou forma. É muita inocência da nossa parte achar que somos desconectados, que somos partes. Isso, se eu for médica, eu não posso, e se eu for inteligente, eu não posso cuidar da imagem, porque é futilidade. Mas ela é inteligente porque ela se arruma, ela tem tempo para se arrumar. E vamos sempre reforçando uma mensagem de que só preciso olhar para cá e não para cá. Até ter depressão, burnout, e entender que precisamos olhar para o caminho de dentro, onde sempre deveria ter sido, porque isso está escrito na Bíblia. Amai o próximo como a ti mesmo. É a você quem precisa se amar para que o outro não invada a sua privacidade interna. Para que eu consiga me posicionar e dizer ao mundo quem eu sou, sem medo de julgamento. Porque você não vai agradar todo mundo, não vai. É impossível. É impossível. Então, essa autoconfiança precisa ser exercitada. De que forma? Pensamentos diferentes. Se tudo começou lá atrás num pensamento que virou um sentimento, é por aí que você vai começar. É pensar nesse eu sou. Eu sou procrastinadora? Não, eu não sou. Qual é a palavra? Qual é o antônimo de procrastinação? Qual é o antônimo de tímida? Qual é o antônimo?
Quais são os antônimos das palavras, das características do seu eu sou, que você deseja mudar? O que você deseja conquistar? Se nós não sabemos para onde nós vamos, eu não sei a direção que eu vou. Eu não sei o caminho na qual eu vou. É muito importante. Isso caminha com a autoimagem, isso caminha com a identidade. Eu preciso ter convicção das minhas escolhas. A emoção, qual é a emoção que você quer sentir e qual é a emoção que o seu paciente vai sentir? Essa emoção vai lhe vestir. Essa emoção vai fazer com que você escolha algo ou que você não escolha. Porque até mesmo quem me diz que imagem não importa, também está me falando sobre as emoções dela. E está tudo bem. Ela tem o caminho dela. Ela tem as escolhas dela. Eu não preciso me ferir achando que eu estou errada porque eu cuido da minha imagem. Cuidar da imagem é respeito. Cuidar da imagem é zelo. Cuidar da imagem é um resultado visível dos meus pensamentos. Eu penso tão saudável que a minha imagem corresponde a isso. Eu sou tão saudável mentalmente que por fora ressoa e eu atraio oportunidades e pessoas. Porque quando você está bem posicionada, quando você decide o que você quer e quando sua imagem é coerente, você atrai pessoas. São as pessoas certas, é o ambiente certo que vai lhe conectar exatamente aonde você deseja chegar. De repente, alguém manda uma mensagem no WhatsApp. De repente, você pensou muito em alguém, de repente ela lhe manda uma mensagem. Nossa, que coincidência! Nunca foi coincidência. É o resultado dos seus pensamentos. Então, essa autoconfiança, que eu comecei falando sobre 3 histórias, e que muitos talvez tenham se identificado, na verdade não são histórias fictícias, são histórias reais de 3 clientes que eu trouxe para que vocês vejam o que é se ver por fora, tal qual como são. A primeira personagem, A, se chama Marília Cardoso, é um endocrinologista. Marília já havia se posicionado, ela já estava caminhando aquela máxima de o feito é melhor do que o perfeito, né? Então eu preciso agir, eu vou agir com o que eu tenho e o caminho eu vou fazendo esse ajuste. E quando Marília veio para iniciar esse processo comigo, ela citou que esse set point, que ela não sabia que era set point, voltava sempre para o mesmo resultado. O resultado dela era o financeiro. Então, sempre, por mais que fizesse, por mais que se dedicasse nas redes sociais, ainda assim ela não conseguia o resultado desejado. Então, quando ela se viu em elementos, porque imagem são elementos. São apenas elementos que eu escolho para transmitir a mensagem de quem eu sou. Uma característica, ela sempre é desenvolvida para um elemento de design. Isso é semiótica. Então, se eu quero emagrecer, não estou com preguiça de emagrecer, vou usar preto. E lá usa o preto. Minhas emoções estão hoje vibrando. Vermelho, amarelo, laranja. Gosto de algo clean, sou neutra. Nudes. Todos esses elementos têm formas, cores, volumes, texturas. E isso vocês veem na arquitetura, na imagem, no branding, na marca. É a forma que o universo tem de mostrar exatamente como você se sente por dentro. Então, ao se ver por fora, ela atingiu o que deseja. Mas entendam, tudo começou porque ela sabia o que ela queria atingir. Ela poderia ter atingido outra coisa se assim ela desejasse. Quando vocês ajustarem autoimagem e autoconfiança, além de saber o que você quer, tudo vai colaborar para você conquistar o que você quer. Mas tudo começa pela autoconfiança, porque eu tenho certeza que conhecimento vocês já têm.
O personagem B se chama Boris, um neurocirurgião, e ele esqueceu de quem ele realmente é. E nesse estou me perdendo de mim, eu acredito que quem passa por esse processo não sabe bem o ponto que acontece isso. Mas, de alguma forma, ele é convidado a voltar a se olhar, porque a vida sempre faz isso. Sempre ele dá uma nova chance e uma nova oportunidade. Então, ao se olhar, ele começa a esse movimento também. E entende que autoestima é importante para o homem, para a mulher, para qualquer ser humano, porque isso é sobre quem nós somos. Essas imagens que vocês estão vendo do antes, eu peço sempre no início do processo, porque só quando nós nos deparamos sobre quem nós somos é que nós temos ideia ali de onde estamos. E não para se julgar, porque não precisamos disso. Apenas para ter conhecimento. E a C é a Amanda. E sim, era assim que ela me mandava todas as fotos. Ai, vou ter que mandar a foto para a mulher das cores que ela pediu. Era isso que ela dizia. E no início do processo, ela olhou para mim, apontou o dedo e disse: eu nunca vou fazer um ensaio fotográfico, já está no segundo. Então, por fora é só o que está por dentro. A imagem não serve para nós julgarmos. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono do certo ou errado. Nossa, olha a roupa dela, é o universo dela. É compaixão, é respeito. É entender que ali tem uma história por trás. Não é a roupa, é o que a história tem por trás. É o que os pensamentos têm por trás. Mas quando você entende quem você é impossível se posicionar da mesma forma. É impossível se ver da mesma forma. E é impossível ter os resultados da mesma forma. Os resultados que vocês têm, ou não, é somente uma forma visível de algo invisível. Esse visível, o que comunica internamente, são seus pensamentos. Pensem todos os dias. O que eu penso hoje é coerente com o que eu desejo ser amanhã? Se não for, é hora de começar a mudar, porque o amanhã começa a ser construído agora. O que vocês estão colhendo hoje foi pensado ontem. Não existe eu sou para sempre. Não tem isso. É a forma de você se ver, mas não é do dia para a noite. Não são fórmulas mágicas. É coerência, são escolhas diárias. Grace, você sempre foi disciplinada? Não, mas eu hoje escolho ser. Grace, você sobe num palco hoje para falar? Um dia eu nem apresentei trabalho na escola. Nem apresentar trabalho eu fazia isso, porque eu não conseguia. Mas quando eu entendi os porquês, eu entendi que era minha escolha comunicar essa verdade para vocês. Assim como cada um aqui tem uma verdade, independente da função, independente da profissão. A dor do outro sempre vai ser resolvida pelo que você tem nas suas mãos. Então, é muito importante que você saiba quem você é, para entender a quem você vai servir. Isso é o mais importante. E, para concluir, eu deixo uma passagem do sermão do padre Antônio Vieira, que ele fala: sabem, padres pregadores, porque fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque não pregamos aos olhos, pregamos só aos ouvidos. A autoridade se constrói com eu sou, eu pareço ser e eu coloco em ação. A autoridade não se impõe, a autoridade não está num blazer, não está num batom vermelho. A autoridade está se esse blazer e esse batom vermelho fizer sentido para você. Porque quando eu tiro esse batom, quando eu tiro esse blazer, que eu olho no espelho, é ali que está a minha verdadeira imagem. É como eu me vejo, porque o corpo, a nossa postura, a nossa fala, as nossas expressões faciais, elas comunicam, e é isso que atrai e magnetiza o outro. É isso que faz com que meu paciente venha até mim. Se ele foi para o outro, é porque ele se identifica com o outro, não comigo.
atraímos exatamente o que vibramos. Muito obrigada.